Anderson, você nos pediu um plano de vida, querendo que nesse plano de vida nós deixássemos 1 hora por dia para mesclar entre leitura espiritual e oração. E aqui ele vai dizer aqui, ó: conhecendo-me, tu te humilharás a perceber que por ti não és nada. Isso daqui é a humildade. E o Santo Agostinho vai dizer no parágrafo 2559 do Catecismo da Igreja Católica: a humildade é a base da oração. Por que eu preciso de humildade para rezar? Porque com a humildade eu me conheço a mim mesmo. E você vai entender numa frase isso daqui que eu vou dizer para vocês agora. O que é a virtude da humildade? Nós vamos falar muito dela nesse curso. A virtude da humildade é o conhecimento de si mesmo sem as ilusões do amor próprio. Cara, eu me conheço me olhando como um espelho. E Santa Teresa d'Ávila dizia: a humildade é a verdade. E quando São Francisco de Assis dizia uma frase sobre esse conhecimento de si mesmo, sobre essa humildade: o homem é o que é diante de Deus e nada mais. E o que o homem é diante de Deus? A Bíblia Sagrada vai nos dizer: lembra que tu és pó e ao pó você retornarás. E quando eu me conheço a mim mesmo, eu me coloco diante de um espelho, eu vou notar o quê? A quantidade de defeitos que eu tenho, a quantidade de fraquezas que eu tenho, como eu sou mesquinho, egoísta, impuro, avarento. A gente vai conhecer o quê? Cada vez mais os nossos pecados e os nossos defeitos dominantes. E o Espírito Santo joga uma luz, porque João capítulo 16, versículo 8 vai dizer assim, ó: quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Quando Isaías teve o conhecimento de Deus, olha que coisa profunda, Isaías capítulo 6, ele diz que teve uma visão do trono de Deus e dos serafins na frente do Senhor Deus, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a sua glória, hosana nas alturas. Ele disse que quando ele viu a glória de Deus, ele deu um grito. E o que aconteceu imediatamente quando Isaías viu a glória de Deus, meus irmãos? Ele diz: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo impuro, entretanto os meus olhos viram o Deus da salvação. Qual foi a primeira coisa que Isaías teve quando ele teve a visão da glória do trono de Deus? Ele gritou por causa do pecado dele. Quando São João de Ávila teve uma visão de uma alma em pecado venial, ele caiu e ficou desmaiado 3 dias. É sempre o horror do pecado, de um pecado de uma pessoa que Deus nos dá. Ele pode não revelar a pessoa, mas a alma, e do nosso próprio pecado. É o que Blaise Pascal dizia, meu Deus do céu: o conhecimento de mim mesmo me mete medo, a capacidade de fazer o mal que eu tenho. Quantas vezes que eu já fiz propósito e não cumpri, a minha malícia, a minha mentira. Aí cada um tem o seu pecado, ou tem o pecado do roubo, ou tem o pecado do adultério, ou é uma pessoa maledicente, ou é uma pessoa orgulhosíssima, ou é uma pessoa cheia de inveja, uma pessoa briguenta, irascível, uma pessoa dissimulada, uma pessoa avarenta, uma pessoa egoísta, uma pessoa impura, uma pessoa mentirosa. Aquela luz vem sobre o nosso pecado e Deus permite que nós nos conheçamos como somos. Lembra que tu és pó, ao pó você retornará. Nossa, eu sou essa miséria. São Francisco de Borja, 2 horas por dia, olhava para si e meditava no seu nada. Isso é o conhecimento de si, como São Felipe Neri teve, que ele olhava no espelho, no conhecimento de si, e dizia: se Deus não colocar a mão sobre a sua cabeça, a primeira prostituta que passar, você faz um filho nela. Ou ele mesmo dizia: se Nossa Senhora não colocar a mão na sua cabeça, cedo ou tarde você vira um comunista. Quando eu olho para mim mesmo, sobre a luz divina, eu vejo o que eu sou. E Blaise Pascal dizia o quê? O conhecimento de mim mesmo me mete medo. Agora tem uma coisa aqui para dizer para vocês. Pessoal, eu não tô conseguindo ver comentários. Vocês estão conseguindo me ver aí? Tá tudo bem para vocês aí? Vocês estão conseguindo me ver direitinho? Me fale alguma coisa aí, por favor. A internet tá boa? Vocês estão conseguindo escutar direitinho? Deixa eu ver se tem alguma resposta aqui, porque eu não tô vendo nenhuma... Ah, tá. Beleza, então. Vocês estão prestando atenção. Melhor mesmo. Tá ótimo. Só que a nível filosófico, o conhecimento de mim mesmo, ele me mete medo. E sabe o que pode acontecer com isso? Eu posso ser levado ao desespero. E por que é terrível o conhecimento de si mesmo somente filosófico, como dizia Sócrates? Conhece-te a ti mesmo. Você vai entender o porquê. Porque se eu me conheço a mim mesmo e não tenho a quem recorrer, eu não tenho o amor divino,
eu não tenho a misericórdia divina, eu não tenho alguém para me restaurar, eu não tenho alguém para me ajudar, eu não tenho alguém a quem me recorrer, eu vou ficar abandonado ao desespero e à loucura. E qual que é o grande problema, pessoal, do pecado do desespero? São Bernardo de Claraval vai dizer o que? É o pecado do desespero que conduz o homem ao inferno. E a melhor coisa é quando nós nos conhecemos a nós mesmos e que a luz do Espírito Santo vem sobre as nossas vidas, sobre os nossos defeitos, e a gente fica apavorado com o que somos. É assim que começa a humildade.